Muito bem, então, eu sou Moisés Rodrigues e eu quero que você assista esse vídeo. O povo da igreja pensa que no céu vai ser todo mundo igual. Não vai ser. E eu falei, o nível de ignorância da igreja é tão grande, que eu propostei um vídeo desse na internet, o povo quase me crucifica de cabeça para baixo. Porque são tão estupidificados, bíblica e teologicamente, que verdades óbvias da Bíblia, se tem galardão e o galardão é recompensa, e a recompensa é baseada naquilo que as pessoas fazem, então todo mundo faz igual. Meu Deus, é tão simples de entender. Perguntaram para George Hitterfield, no século 17, se John Wesley ia para o céu. Eles tinham um debate soteriológico. Wesley era mais arminiano, Hitterfield era mais reformado calvinista. Perguntaram para Hitterfield: nós vamos ver John Wesley no céu? Um dos alunos. Hitterfield disse assim: provavelmente não. O aluno encheu, né? Porque ele achava que John Wesley seria condenado ao inferno por causa da confissão soteriológica. Aí George Hitterfield concluiu a palavra: provavelmente nunca o verei no céu, porque ele estará tão próximo do trono de Deus e eu tão distante, que a menos contemplar a beleza do seu rosto será impossível. Pois bem, nesse vídeo você tem o pastor Presley, que eu sigo ele no Instagram, um ótimo ensinador, falando um tema um tanto quanto polêmico. Inclusive ele mesmo disse que quando ele publicou isso nas redes sociais, a galera queria crucificar ele de cabeça para baixo. Mas o que nós vamos tratar hoje? O que nós vamos falar? Vamos falar sobre exatamente o tema dos galardões. Se tem uma coisa que é um tanto quanto negligenciada nas escrituras, é a questão dos galardões. Muitas pessoas têm dúvidas e não sabem exatamente do que se trata ou como que vai funcionar. Se bem que nós sabemos que a Bíblia não dá muitos detalhes. Então nós podemos especular em cima daquilo que está revelado. Nós podemos interpretar o texto escrito. Agora, ir além do que está escrito é um pouquinho perigoso. Sempre é um campo complicado. Pois bem, mas o ponto em que o pastor aí ele menciona, e é um ponto que eu concordo discordando respeitosamente, é da questão da aplicação. Né? Ele diz que as pessoas não sabem, inclusive isso é uma questão de ignorância, né? Que haverá distinção no céu, que as pessoas não serão todas iguais. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Em certo sentido, isto é verdade. Agora, o sentido em que isso se aplica, aí é complicado, porque nós temos que tomar muito cuidado quando falamos sobre isso, ou melhor, quando pensamos sobre isso, porque nós temos a tendência, e essa tendência não temos como fugir dela, interpretar com base na nossa percepção da realidade. E nós sabemos que a nossa percepção da realidade é limitada. Nós somos humanos, e a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Então, por mais que nós tenhamos sim capacidade e o Espírito Santo nos auxilia a interpretar a Bíblia de forma satisfatória e aplicável e correta em certo sentido limitado, nós temos às vezes a tendência de nos perdermos um pouco na nossa interpretação porque somos humanos. E o ser humano ele coloca o próprio sentimento e a realidade muitas vezes na frente da interpretação. E isso aí se torna complicado. Por quê? Porque quando se fala em ter distinção entre pessoas e pessoas nos céus, nós temos a percepção humana de que um é maior do que o outro, um é melhor do que o outro, um está numa posição superior e outro está em posição inferior. Só que esse tipo de percepção é com base na realidade humana, que é o que? Injusta e é errada, equivocada. E, inclusive, Cristo mesmo lidou com isso entre os apóstolos por muitas vezes, porque eles estavam em todo momento querendo saber quem era o melhor, quem era o maior, né? Diante de Cristo, ouvindo as suas palavras, eles estavam tendo esses conflitos, e muitas vezes até um pouco mais acalorados, porque a Bíblia diz que teve momentos em que houve contenda entre os apóstolos, e contenda é praticamente partir para agressão física e verbal. Né? Então, o ser humano tem esse problema de entender quando se fala em distinção, né? Quando se fala de fazer diferenciação. A gente vê isso, inclusive, né, não querendo entrar nesse assunto, mas quando se fala do pastorado feminino, pode ou não pode, é correto ou não é correto, porque muitas pessoas levantam que negar a possibilidade do pastorado feminino é diminuir a posição da mulher em relação ao homem. Isso é interpretação humana, com base, né, na nossa realidade caída, quando a Bíblia deixa bem claro que não se trata disso. Mas vamos lá, vamos voltar.
Todo mundo que é da igreja já ouviu falar sobre os galardões. Eu mesmo já passei alguns estudos falando sobre isso, e é um tema que eu acho fascinante, porém, é um tema que nós não costumamos nos debruçar assim de forma tão sistemática ou tão exaustiva. A gente tem uma breve noção e deixa somente nisso. Mas vamos lá. O texto mais famoso, né, que fala sobre a entrega dos galardões é 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 10 ao 15, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, e a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Até aqui é o texto mais claro, né, mais utilizado para entender essa questão dos galardões. Mas a Bíblia fala em outros textos a existência de uma recompensa eterna. Mateus 5:12, grande é o vosso galardão nos céus. 2 Coríntios 5:10 fala sobre o tribunal de Cristo, né, que é onde nós temos que nos apresentar e que receberemos a recompensa. Colossenses 13:24, do Senhor recebereis a recompensa da herança, e Apocalipse 22:12, o meu galardão está comigo para dar a cada um. Então, a existência de uma recompensa, a própria palavra galardão, que é mistéos, galardão, recompensa, traduzido por galardão, recompensa, é justamente, né, um pagamento, né, o sentido original é um pagamento por um serviço executado. Esse é o sentido original da palavra no Novo Testamento. E aí, quando entra na aplicação escatológica para a entrega dos galardões à igreja, é mais o sentido de recompensa. Nós seremos recompensados pelas obras que nós fizemos através do corpo para Cristo, né? E vale a distinção, e isso é o que causa um pouco de polêmica na questão dos galardões, é que não tem nada a ver com o serviço que você faz para ser salvo. Não. Aqui nós temos que lembrar novamente que o cristão e todas as pessoas, né, são salvas somente pela fé em Cristo, através dos méritos de Cristo e pela obra que ele executou. Então aqui não tem nada a ver de fazer algo para ser salvo. A recompensa não é na questão da salvação. Tanto é que o tribunal de Cristo é para os salvos, né, para fazer então um aferimento das suas obras e ver as que permanecem, as que são queimadas. E aqui fala muito da intenção, né? O que determina a qualidade da obra que nós executamos é sobre qual intenção nós fazemos, qual inclinação do nosso coração. Se fizemos por vanglória, por orgulho, por alguma recompensa imediata, é uma qualidade inferior e vai se queimar. Agora, se fazemos as nossas obras para Deus de forma humilde, abnegada, sincera, honesta e de uma entrega genuína, aí o material que é produzido através dessas obras é de melhor qualidade. Aí fala sobre ouro, pedras preciosas. Então, a Bíblia também fala dos tipos de galardão. Fala da coroa da vida, coroa incorruptível, coroa da justiça, coroa de glória e coroa de alegria. Lembrando que quando se fala disso, nós não podemos rapidamente interpretar isso de forma literal, né? Muito tempo as pessoas interpretam isso de forma literal, de modo que eu ouvia muito isso no passado, né? As pessoas falavam que quando nós chegarmos no céu, as pessoas vão receber as coroas e vai ter gente andando com uma coroa maior, outro vai ter com uma coroa menor, outros ainda falavam que cada alma que você consegue trazer à fé, você auxilia a trazer a fé que você salva, é uma pedrinha a mais que seria colocada nessa coroa. Outros falavam até mesmo que talvez nós tenhamos uma sala de troféu,
na residência individual de cada um, né? Então cada um vai ter a sua residência e vai ter uma sala de troféu, ou no céu vai ter uma sessão de troféus, né? Que vai ter então depositadas as coroas de todos, em que você vai poder chegar lá e olhar, olha, essa ali é a minha coroa, vai ter meu nome ali registrado, porque na verdade há muita especulação sobre o que nós faremos com o galardão. Para que serve o galardão? Eu já vi muitas pessoas dizendo que, olha, o galardão nem sequer seria tão necessário assim. Por quê? Porque, olha, se eu já sou salvo e eu vou passar a eternidade com Deus no novo céu e na nova terra, para que eu vou precisar de um galardão? Eu não preciso nada além disso. Somente o fato de entrar lá, ter possibilidade de acesso ou permissão para acessar essa nova vida, já é mais do que suficiente. Ok, e eu interpreto dessa forma também. Eu digo, dá para concordar com isso, é muito lógico, né? Afinal de contas, estaremos com Deus, estaremos no novo céu, nova terra, não seremos condenados ao inferno, então somente a salvação já está bom demais. Ok, só que o galardão, ele existe. E se Deus de fato, né, decidiu dar galardões aos cristãos, há um motivo para isso. Há um propósito para isso. E aí que entra a questão, que alguns entendem que vão sair na rua, no céu, né, na Nova Jerusalém, andando com as suas coroas, né, alguns com umas coroas grandes, outras com as coroas menorzinhas, né, e a pessoa que talvez vai estar com a coroa maior vai chegar, né, e vai dizer, olha como eu sou importante, né. Mais uma vez, a interpretação humana com base na nossa, né, condição aí, né, manchada pelo pecado. Outros, talvez, né, essa interpretação de uma sala de troféus, onde você vai lá e vai ver a sua coroa lá com o seu nome, né, e você vai ter a felicidade de a sua coroa estar lá também, e a beleza dela, é uma interpretação. Agora, nós temos três interpretações que são as interpretações teológicas mais comuns, e todas elas são legítimas, tá? São legítimas, são linhas de interpretação sobre a questão do que faremos com os galardões. A primeira delas, que eu gostaria de mencionar, é justamente os galardões como honra devolvida a Cristo. Galardões como honra devolvida a Cristo. Então, nessa interpretação, os galardões serão oferecidos como ato de adoração. Será o momento que todo cristão salvo terá a oportunidade de entregar o resultado das suas obras aos pés do próprio Senhor, reconhecendo que somente Ele é digno. Essa interpretação eu já ouvi ela faz muito tempo atrás, e é a interpretação a qual eu creio ser a mais plausível possível, né? É justamente o fato de que nós receberemos então as coroas, os galardões, mas nós não vamos ficar com elas. Por quê? Porque nós vamos depositar aos pés de Cristo como ato, né, como ato supremo da nossa última e derradeira adoração a Cristo, com base na entrega física daquilo que de tudo aquilo que a gente fez durante a nossa peregrinação. Então o galardão, nessa interpretação, ele serve como a materialização de tudo aquilo que nós fizemos para Deus. Mais ou menos isso, né? Passa pelo fogo, não queima, e você recebe o galardão. Então esse galardão a gente não vai ficar para nós mesmos. E de onde vem essa interpretação? Vem do texto de Apocalipse, capítulo de número 4 e versículo de número 9 e 10. Que diz assim, ou melhor, 10 e 11. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse capítulo 4 é a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 24 animais. Quem já estudou o texto de Apocalipse sabe que o Apocalipse ele é quase que inteiramente alegorias e não devem ser interpretadas no sentido literal. Então, essa visão que João tem do trono da majestade divina é como se fosse uma representação do que é real e não a visão real em si, né? Não que no trono de Deus tenha 24 anciãos e os 4 animais. Na verdade, são representações, são alegorias, são símbolos, tá? E os teólogos chegam à conclusão e interpretam que os 24 anciãos são, na verdade, uma representação física da Igreja de Cristo.
Então essa interpretação fala que os 24 anciãos, então, são a igreja de Cristo. E esse ato de lançar as suas coroas aos pés do Senhor, reconhecendo que somente Ele é digno de receber honra, glória e poder, é o que nós faremos com os galardões no dia do tribunal de Cristo. Então, a dor que fala, isso também já gerou polêmica, né, no meio cristão, a dor das pessoas que irão chorar diante do tribunal de Cristo, é justamente a dor de ver aquilo que ele teria para oferecer naquele momento específico se desfazer, ser queimado pelo fogo. Então essas pessoas irão sofrer, por quê? Porque elas verão a obra das suas mãos, que seria para entregar agora para Cristo, se desfazer diante dos seus olhos. Então elas vão sofrer pelo sentimento de não ter mais para oferecer. Né? E as pessoas então que entregarão os seus galardões diante de Deus vão fazer como um ato supremo de adoração e reconhecimento. É como se fosse o fechamento da história da igreja, né? Esse ato final da entrega de tudo aquilo que nós fazemos, da representação física daquilo que nós fazemos, que será os galardões, diante do Senhor, aos pés de Cristo, reconhecendo que somente Ele é digno. Isso faz muito mais sentido com a realidade das Escrituras e a centralidade de Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, recebermos, por mais que, como já falamos, né, há um sentimento de não haver a necessidade de recebermos um galardão, agora, quando entendemos o propósito dele, isso nos incentiva a trabalhar muito mais, ser muito mais honesto na nossa obra em prol do Senhor. Por quê? Porque é a materialização dela que nós teremos para oferecer aos pés de Cristo naquele dia. E as pessoas que verão o seu galardão se desfazer e ser queimado através de palha e madeira, essas pessoas vão sofrer naquele tempo. Por quê? Porque são pessoas honestas. Porque se estão salvos, são pessoas honestas. São pessoas regeneradas. Só que por motivo e outro erraram na hora de trabalhar para o Senhor. E aí eles vão sentir o peso desse prejuízo. Essa, para mim, é a explicação mais lógica para a questão da existência dos galardões. A segunda visão é galardões como medida de responsabilidade no reino de Deus. Então, nesta interpretação, os galardões servirão como credenciais relacionadas à capacidade de governo e serviço no estado eterno. A distribuição de cargos e funções estaria, portanto, relacionada ao galardão. Então, as pessoas que receberam um galardão maior, esse galardão servirá como uma credencial para receber posições maiores no reino de Deus, posições maiores de honra e de responsabilidade. Agora, quando a gente fala sobre maior e menor, a gente tem que cuidar para não interpretar com base nessa distinção entre ser mais importante e menos importante, ser uma pessoa melhor ou ser uma pessoa pior, porque nós estamos falando do céu e todos lá são importantes, todos lá são salvos, regenerados, glorificados. Então, a distinção é meramente uma distinção de função no reino de Deus. E as pessoas que tiveram um galardão maior terão a honra de ocupar uma posição mais elevada. Né? Agora, essa posição não os coloca acima dos demais em sentido de valor, mas sim de honra. Né? Então, isso é interessante também interpretarmos. A terceira, galardões como expansão da capacidade do gozo da glória de Deus. Então, nessa interpretação, os galardões refletem diferentes capacidades de desfrutar da glória divina. Esta visão admite distinções na profundidade da comunhão e percepção da glória de Deus. Essa terceira visão, que eu acho que é a visão em que o pastor está tentando aplicar nesse vídeo, pelo menos quando ele cita o relato de George Whitefield em relação a John Wesley, ainda que o relato de George Whitefield falando sobre eu não vou nem ver John Wesley no céu, porque ele vai estar muito próximo de Deus, e eu vou estar tão distante, então eu não vou conseguir ver o brilho por causa da luz, da presença de Deus. Embora isso seja mais poético, né, do que uma conclusão teológica de George Whitefield, nós não podemos tratar isso como uma afirmação teológica. Né? Por quê? Porque é uma questão de sentimento pessoal. Né? George Whitefield está reconhecendo o quão grandioso era John Wesley na presença de Deus, como homem íntegro, né, como homem santo. Então ele está dizendo, olha, esse homem era tão íntegro e tão santo que provavelmente eu não vou conseguir nem chegar perto dele,
pela posição que ele vai estar no céu. É isso que George Whitefield está falando, reconhecendo a grandiosidade de John Wesley. Isso é fato. Agora, nós não podemos pegar isso radicalmente e aplicar literalmente como uma prova teológica do que a Bíblia ensina, porque a Bíblia não dá necessariamente esse tipo de interpretação. Né? Agora, é uma interpretação possível, que alguns estarão mais próximos da presença de Deus e outros mais distante. Né? Uns terão um acesso mais próximo por aquilo que foram e fizeram, e outros um pouco mais distante. Mas eu digo que esta é a visão mais contemplativa do que teológica. Né? Ela é mais uma explicação conceitual e até mesmo filosófica ou poética, e não necessariamente teológica. Eu tenho grandes dificuldades em interpretar de que realmente pessoas estarão mais próximas e pessoas estarão mais distantes. Talvez, quando a gente fala da distinção então de cargos e funções, talvez alguns exerçam atividades mais próximas de Deus e outros mais distantes, mas eu digo que o acesso será irrestrito a todos. Eu acho que todos terão acesso à presença de Deus. Agora, uns permanecerão mais nessa presença e outros menos. Talvez seja uma possibilidade real. Né? Agora, é difícil você aplicar radicalmente essa ideia, ou entender ela radicalmente. Né? Eu acredito que há uma certa dificuldade, porém, não há de se julgá-la impossível. Afinal de contas, nós temos seres celestiais que estão diante do trono de Deus constantemente, né? Estão acima do trono de Deus, né? Glorificando a Deus durante todo o tempo. Então, esses seres, eles têm essa honra de estar mais próximo da presença de Deus. Se isso se aplicar radicalmente aos servos de Deus também, aí sim a aplicação seria condizente com a teologia. Ok, mas em relação ao vídeo do pastor, então, não é necessariamente uma questão de ignorância, e sim uma questão de interpretação. É como você vê a coisa, né, que determina como você vai acreditar. Eu fico mais com a questão da entrega dos galardões aos pés de Cristo. Agora, numa visão mais radical, pode ser que sejam todas elas. Pode ser que nós recebemos o nosso galardão, entregamos aos pés de Cristo, porém o galardão que nós recebemos nos dê credenciais para exercer determinadas funções, e também essas determinadas funções nos aproximem mais ou deixe mais distante da presença de Deus. Né? E nós ficamos então mais próximos ou mais distante. Mas, como eu digo para finalizar, eu creio que todos terão acesso sim à glória de Deus e à presença de Deus de forma irrestrita. Pode ser que uns estejam permanentemente mais próximos dele e outros não. Mas é uma questão de se pensar. Então, a teologia é extraordinária, é maravilhosa. Parar para pensar sobre os temas bíblicos é uma coisa extremamente importante e necessária. Né? É interessante que os cristãos parem um pouco de preocupar-se, né, e gastar o seu tempo e a sua atenção com tantas coisas supérfluas e banais do dia a dia. Tantas coisas que são irrelevantes. Agora, tirar o tempo para meditar nas coisas de Deus, ler livros, né, teologia sistemática, analisar o que outros homens, grandes homens de Deus, falaram sobre determinados pontos, é extremamente importante. Portanto, faça esse exercício, assista esse vídeo, medite um pouco, pare para ler esses textos, né? Se você ainda não parou para pensar, tire um pouco de tempo de meditação sobre os galardões. Para que eles servem e como que vai funcionar a entrega e o que nós faremos com ele, tá bom? Deus vos abençoe.